Boa tarde. Hoje nós iremos realizar uma apresentação sobre o seguinte tema: sincronização e comunicação entre processos do sistema operacional, referente à matéria de sistemas operacionais e redes de computadores. Aqui estão sendo representados os integrantes do grupo e seus respectivos tópicos, sendo eles Luiz Felipe, responsável por exclusão mútua e semáforos, Tiago Souza, responsável por sincronização e monitores, Pedro Ricardo, por sincronização condicional e soluções de hardware e software, e eu, Pedro Volsky, por troca de mensagens, deadlock e a conclusão. Na década de 1960, com o surgimento dos sistemas multiprogramáveis, passou a ser possível estruturar aplicações de maneira que partes diferentes do código do programa pudessem executar concorrentemente. A aplicação concorrente tem como base a execução cooperativa de múltiplos processos ou threads que trabalham a mesma tarefa na busca de um estado comum. É natural que processos de uma aplicação concorrente compartilhem recursos do sistema, como arquivos, registros, dispositivos de entrada e saída e áreas de memória. O compartilhamento de recursos entre processos pode ocasionar situações indesejáveis, capazes até de comprometer a execução das aplicações. Para evitar esse tipo de problema, os processos concorrentes devem ter suas execuções sincronizadas a partir de mecanismos oferecidos pelo sistema operacional, com o objetivo de garantir o processamento correto dos programas. Em uma aplicação concorrente, é necessário que processos se comuniquem entre si. Esta comunicação pode ser implementada através de diversos mecanismos, como variáveis compartilhadas na memória principal ou trocas de mensagem. Os mecanismos que garantem a comunicação entre processos concorrentes e o acesso a recursos compartilhados são chamados mecanismos de sincronização. A implementação dessas técnicas, que serão contextualizadas no decorrer da apresentação, é fundamental para garantir a integridade e a confiabilidade na execução de aplicações concorrentes. A primeira anotação para a especificação da concorrência em um programa foram os comandos fork e join, introduzidos por Conway em 1963 e Dennis e Van Horn em 1966. Uma das implementações mais claras e simples de expressar concorrência em um programa é a utilização dos comandos parBin e parend. O comando parBin especifica que a sequência de comandos seja executada concorrentemente em uma ordem imprevisível, e o comando parent define um ponto de sincronização onde o processamento só continuará quando todos os processos ou threads criados já tiverem terminado suas execuções. A primeira situação envolve o compartilhamento de um arquivo em disco. A segunda apresenta uma variável na memória principal, sendo compartilhada por dois processos. Analisando os dois exemplos apresentados e seus respectivos resultados, é possível concluir que em qualquer situação onde dois ou mais processos compartilham o mesmo recurso, deve existir mecanismo de controle para evitar esse tipo de problemas, conhecidos como race conditions. Sincronização condicional e exclusão mútua são conceitos fundamentais em programação concorrente, que servem para lidar com acesso simultâneo a recursos compartilhados por vários processos ou threads. Embora tenham algumas semelhanças, esses termos se referem a conceitos diferentes. A sincronização condicional exige uma sincronização de processos, que é um processo de leitura e gravação, vinculadas a uma condição de acesso. Em outras palavras, a disponibilidade de um uso de um recurso é definida pela condição de acesso. Caso essa condição defina que o recurso não está pronto para uso, o processo que quer acessar o recurso permanecerá bloqueado até que a condição defina o recurso como disponível. Nesse procedimento é feita uma comunicação com dois processos através das operações de gravação e leitura em um buffer, gerando informações utilizadas por outros processos. Nesta comunicação, um processo grava dados neste buffer e o outro lê os dados de uma maneira concorrente. Esses processos precisam estar sincronizados com uma variável de condição para que um processo não tente gravar em um buffer cheio e o outro processo não faça a leitura em um buffer vazio. O problema é que não é considerada a implementação da exclusão mútua no recurso compartilhado, e também não resolve o problema do busy wait, que seria solucionado pelos mecanismos de sincronização semáforos e monitores. Outro conceito muito importante no ambiente de atuação das aplicações concorrentes é a exclusão mútua, que consiste, basicamente, na exclusividade de acesso, ou seja, impedir que dois ou mais processos acessem um mesmo recurso simultaneamente.
Para isso, enquanto um processo estiver acessando um determinado recurso, todos os demais processos que irão acessá-lo deverão esperar pelo término da utilização dele. A parte do código do programa onde o acesso ao recurso compartilhado é realizado chama-se região crítica. Normalmente, essa faixa de execução prioritária é demarcada pela utilização de comandos mutex, que é um mecanismo de bloqueio único, ou por semáforos, os mecanismos de sinalização. Então, o intuito principal da exclusão mútua é que os dois processos não entrem em suas regiões críticas ao mesmo tempo. Isso, teoricamente, faria com que os problemas decorrentes do compartilhamento fossem evitados. No entanto, existem algumas dificuldades que foram encontradas ao tentar garantir a exclusão mútua. Uma delas é conhecida como iniciação de processos, ou starvation. Uma situação em que um determinado processo se mantém impossibilitado de executar sua região crítica e, consequentemente, de acessar o recurso compartilhado. A causa dos casos de starvation geralmente são protagonizados pelo critério de escolhas aleatórias do sistema operacional, ou também pela ordem de prioridades, onde a baixa prioridade de um processo em relação aos demais pode impedir-lo de acessar o recurso compartilhado. Felizmente, existe uma solução bastante simples para esse problema: a criação de filas de pedidos de alocação para cada recurso utilizando o esquema FIFO, que basicamente é First In, First Out, que se baseia na ideia de que sempre que um processo solicitar um recurso, o pedido é colocado no final da fila. Em resumo, a exclusão mútua é usada para garantir que apenas um processo ou thread acesse um recurso compartilhado de cada vez, evitando conflitos. A sincronização condicional, por sua vez, é usada para permitir que os processos esperem ou notifiquem uns aos outros sobre determinadas condições antes de prosseguir com a execução. Existem diversas soluções propostas para garantir a exclusão mútua. Primeiro temos as soluções que podem ser aplicadas através de mecanismos de hardware, que são as desabilitações de interrupção e as instruções test and set. E existem as soluções propostas através de software, que foram aprimorados ao decorrer evolutivo. Bom, agora iremos falar de uma das soluções de hardware, que é a desabilitação de interrupção. Nesta solução, o processo irá desabilitar todas as interrupções antes de entrar na região crítica, e só vai habilitar as interrupções de volta quando o processo sair, garantindo assim o acesso exclusivo do processo à região crítica, pois não é realizada a mudança de contextos. A solução, apesar de simples, tem um problema gravíssimo, já que na multiprogramação a base da concorrência é a interrupção, além de ter a possibilidade de comprometer o sistema de maneira grave caso o processo não habilite de volta as interrupções. Além da desabilitação de interrupção, também temos a solução de hardware Test and Set. O Test and Set é uma instrução especial que é executada sem ser interrompida. A instrução utiliza uma variável de bloqueio booleana que pode ter o seu estado de verdadeiro ou falso alterado por qualquer processo, garantindo o acesso exclusivo do processo à região crítica, até que o processo que a acessou altere o seu estado novamente. A desvantagem desta solução é a possibilidade do processo não conseguir acessar sua região crítica, por conta da seleção inconsistente de processos para o acesso ao recurso. Esta desvantagem também pode ser definida como bloqueio indefinido, que também é um problema bastante concorrente nos primeiros algoritmos nas soluções de software. Entrando nas soluções de software, agora falaremos sobre os primeiros algoritmos. O primeiro algoritmo utilizava um mecanismo de controle baseado em loop, com o auxílio de uma variável de bloqueio, que seria substituída no segundo algoritmo por duas variáveis de verificação, que indica se o processo está ou não em sua região crítica. A ordem onde seria realizada a atribuição destas variáveis de verificação é alterada pelo terceiro algoritmo. Estes três primeiros algoritmos apresentavam problemas recorrentes de bloqueios indefinidos, de maneiras diferentes. No primeiro algoritmo, os processos utilizavam da mesma variável, além de que dependiam de dois processos para ter acesso ao recurso compartilhado. Além do mais, este acesso só pode ser realizado de maneira alternada. Caso ocorresse algum problema com o processo que está acessando o recurso compartilhado, o outro processo sofreria do problema de bloqueio indefinido. No terceiro algoritmo, havia a possibilidade do bloqueio indefinido de ambos os processos, caso eles alterem o valor de suas variáveis de verificação antes da estrutura de loop. Estes problemas foram solucionados no quarto algoritmo, que fazia as devidas verificações antes do loop e adicionando uma implementação de alteração dos estados pelo processo, garantindo a exclusão mútua sem a ocorrência de bloqueios indefinidos. Um novo problema era apresentado similar ao do terceiro algoritmo.
Caso ambos os processos alterassem a variável de verificação antes do loop, eles não poderiam acessar sua região crítica por um certo período. Agora seguiremos falando sobre os algoritmos de Decker, Dijkstra e Peterson. Inicialmente, o primeiro algoritmo que garantiu a exclusão mútua para dois processos sem a ocorrência de problemas foi o algoritmo de Decker, que possuía uma lógica complexa e era baseado no primeiro e no quarto algoritmo. Subsequentemente, Dijkstra propôs um algoritmo para N processos, que era referenciado por muitos pesquisadores e livros como uma extensão do algoritmo de Decker, por terem uma estrutura muito similar. Estes dois algoritmos foram de suma importância para pesquisadores e para a literatura, pois eles dariam origem a várias soluções para exclusão mútua, que, dentre elas, seria o algoritmo de Peterson, que apresentaria uma solução para exclusão mútua entre dois processos que poderia ser generalizada para N processos, e era similar ao terceiro algoritmo, com as variáveis de condições para cada processo e uma nova variável chamada vez, que garantiria a exclusão mútua e que o bloqueio indefinido nunca aconteceria. Este algoritmo seria extensivamente observado, dando origem a várias outras soluções. Apesar de todas essas soluções, elas apresentavam uma limitação chamada de busy wait. Como já existe um processo acessando o recurso, os outros processos permanecem aguardando em loop, fazendo a verificação até que chegue sua vez, consumindo desnecessariamente a parte do processador e apresentando problemas de desempenho do sistema. Como dito anteriormente, na sincronização condicional, os problemas de busy wait seriam solucionados apenas com o mecanismo de sincronização, semáforos e monitores, que será falado a seguir. O conceito de semáforos foi proposto por Dijkstra, que consegue implementar a exclusão mútua e a sincronização condicional entre processos, que se tornou um dos principais mecanismos utilizado em projetos de sistemas operacionais e aplicações concorrentes. Um semáforo é uma variável inteira positiva manipulada por duas instruções indivisíveis, down e up. Por serem indivisíveis, elas não podem ser interrompidas. A instrução up faz o incremento no valor da variável, enquanto a down faz o decremento. Valores negativos não podem ser atribuídos. Caso a instrução down é executada enquanto o semáforo estiver com valor 0, faz com que o processo entre no estado de espera. Os semáforos podem ser classificados como binário ou contadores. Semáforos binários só podem assumir o valor de 0 e 1, enquanto os contadores podem assumir qualquer valor inteiro positivo. A principal vantagem da exclusão mútua utilizando semáforos é que, diferente dos outros algoritmos, ela não possui a ocorrência de espera ocupada. As instruções down e up funcionam basicamente como contadores. Quando o semáforo vale 1, o recurso está disponível, e quando vale 0, indisponível. O controle de execução dos processos, portanto, é realizado pelo decremento e incremento dos comandos down e up. Além da implementação da exclusão mútua, os semáforos podem ser utilizados onde sincronização condicional é exigida. Como já sabemos, a sincronização condicional faz o uso de buffers que armazenam recursos. Geralmente são as condições vinculadas a esses buffers que permitem ou não a execução dos acessos. Contudo, ao adicionarmos um semáforo, o controle passa a ser gerenciado pelos valores dos comandos down e up, onde seus valores representam as posições livres e ocupadas do buffer. Contudo, ao adicionarmos um semáforo, o controle passa a ser gerenciado pelo valor dos comandos down e up, onde seus valores representam as posições livres ou ocupadas do buffer. Esses são os semáforos contadores. Essa variação do mecanismo de semáforo é bastante útil em ambientes de sincronização condicional, onde existem processos concorrentes alocando recursos do mesmo tipo. Um exemplo claro é chamado de problema do barbeiro. O problema do barbeiro é um exemplo clássico de sincronizações desse processo. Neste problema, a situação é a seguinte. Um barbeiro vai receber os clientes para cortar o cabelo. Na barbearia tem uma cadeira para o corte de cabelo e 5 de espera. Quando o cliente chega, se tiver alguma vazia, ele senta, porém caso estejam todas cheias, ele vai embora. Já o barbeiro, se não tiver nenhum cliente, ele senta na cadeira e tira um cochilo até um novo cliente aparecer. E esse aqui é basicamente o código falando em linguagem de programação em como esse problema é feito. O conceito de monitores foi proposto por Brent Hansen e desenvolvido por C.A.R. Ward em 1974 como um dos mecanismos de sincronização de alto nível. Hoje, diversas linguagens de programação oferecem suporte para esse tipo de restrições estruturadas.
A principal diferença entre os semáforos e os monitores é o fato de que os monitores são implementados pelo compilador. Isso significa que, em comparação aos semáforos, os monitores facilitam o desenvolvimento de programas concorrentes e diminuem as chances de erro. O monitor é formado por procedimentos e variáveis encapsulados dentro de um módulo, semelhante às funções da linguagem C, o que faz com que as variáveis se tornem inacessíveis fora da chave. Sua característica mais importante é a implementação automática da exclusão mútua entre os processos declarados. A exclusão mútua, utilizando monitores, não é realizada diretamente pelo programador, como no caso do uso de semáforos. As regiões críticas devem ser definidas como procedimentos no monitor, e o compilador se encarregará de garantir a exclusão mútua entre esses procedimentos. Monitores também podem ser utilizados na implementação da sincronização condicional por meio de variáveis especiais de condição. É possível associar a execução de um procedimento que faz parte do monitor a uma determinada condição, garantindo a sincronização condicional. As variáveis especiais de condição são manipuladas por suas instruções, que são conhecidas como wait e signal. A condição wait, como o próprio nome sugere, serve para deixar um processo em espera, até que algum processo sinalize a instrução signal, que a condição de espera foi satisfeita. Existe a chance que vários processos estejam com suas execuções suspensas, aguardando a sinalização de diversas condições. Para isso, o monitor organiza os processos em espera, utilizando filas associadas às condições de sincronização, otimizando o programa como um todo. A troca ou passagem de mensagens é uma das principais soluções de exclusão mútua e sincronização condicional, sendo caracterizada pela dispensabilidade de variáveis compartilhadas. Ou seja, diferentemente dos semáforos e monitores, as passagens de mensagem possibilitam o compartilhamento e a sincronização de informações e processos entre diferentes máquinas, ou seja, em sistemas distribuídos. Vale ressaltar que para se garantir o funcionamento apropriado desse tipo de mecanismo, é necessária a existência de um canal de comunicação, seja um buffer ou até mesmo um link de uma rede de computadores. A sincronização da troca de mensagens é garantida por meio de duas restrições: send, comando de envio, que trata-se de uma rotina em que o emissor precisa informar o destinatário e o conteúdo da mensagem através da seguinte formatação: send, abre parênteses, destino, vírgula, e comercial, e a mensagem, e fecha parênteses. Já a segunda restrição é o receive, comando de confirmação de recebimento, rotina realizada pelo receptor que contém a fonte dessa mensagem e o seu conteúdo. Basicamente, o funcionamento da troca de mensagens é assegurado através de uma ordem pré-definida, onde a concorrência é garantida pela restrição de que uma mensagem só poderá ser recebida após ter sido enviada. Após a inserção do comando receive, o receptor, ao verificar que não há nenhuma mensagem disponível, pode tomar duas possíveis ações: bloquear até que haja alguma mensagem ou retornar com mensagem de erro, caso a mensagem não tenha chegado ao destinatário. O primeiro caso apresenta um tipo de primitiva bloqueante, quando o processo que as executar permanece inativo até que a operação seja bem sucedida. Já o segundo nos introduz uma primitiva não bloqueante, quando o processo continua sendo executado normalmente, mesmo com a região crítica cheia. Também conhecido como impasse, o deadlock trata-se de um dos principais problemas que a sincronização deseja evitar. Esse gargalo é caracterizado pela seguinte situação: um ou mais processos aguardam por recursos que nunca estarão disponíveis, fazendo com que o ciclo deixe de funcionar completamente. Segundo os autores Kaufman, Elpheg e Shoshene, o deadlock possui algumas condições de ocorrência. Isso é, existem alguns pré-requisitos que fazem com que esse contratempo apareça. São eles: a execução mútua, espera por recurso, a não preempção e, por fim, a espera circular. Isso significa que um deadlock só irá acontecer em ambientes multiprogramáveis cíclicos, onde um processo espera por recursos disponibilizados por outros processos, gerando uma sobrecarga de reivindicações de um recurso que não pode ser retirado, também conhecido como recurso não preemptivo. Existem diversos mecanismos que auxiliam na prevenção, na detectação e na correção de deadlocks. Uma das técnicas mais simples de prevenção baseia-se na confirmação de que uma das 4 condições de ocorrência apresentadas anteriormente não se concretize. Todavia, apesar das situações de ocorrência representarem riscos ao sistema, algumas delas são inevitavelmente necessárias para sua composição. Logo, a exclusão de um desses aspectos resolveria o deadlock,
mas causaria muitos outros problemas. Felizmente, existe um algoritmo que fora proposto por Dijkstra em 1965, chamado algoritmo do banqueiro, que evita a ocorrência de deadlocks mesmo com a presença das 4 condições de ocorrência. Esse algoritmo funciona resumidamente através da exigência de os processos informarem o número máximo de cada tipo de recurso necessário à sua execução. Detectação de deadlock. É necessário manter e atualizar a cada movimentação de recursos, seja a alocação ou liberação deles, estruturas que verifiquem todo o sistema, para que haja um processo completo de detectação de deadlock. Dependendo do tipo de sistema, o tempo de busca pode ser um pouco maior, mas isso não compromete o seu funcionamento. A correção de deadlocks pode ser feita através da eliminação dos processos, uma solução bastante utilizada pela maioria dos sistemas, que se resume em simplesmente eliminar um ou mais processos envolvidos no deadlock e desalocar os recursos já garantidos por eles, quebrando assim a espera circular. Outro método possível é o rollback, liberação de recursos alocados, que se fundamenta num processo que prioriza a finalização do ciclo de espera, com o intuito de manter a integridade dos recursos envolvidos no processo. Nesse método, transfere-se os recursos de um processo a outro, por meio da suspensão do processo que possui o recurso alocado, identificando o problema sem perder o processamento que estava sendo realizado. Finalmente, frente a todos os assuntos abordados no decorrer da apresentação e tendo em vista o desenvolvimento do mercado em direção aos sistemas operacionais que utilizam programações concorrentes, pode-se concluir que a comunicação entre processos estará cada vez mais presente nas tecnologias que utilizamos diariamente, provocando um aumento na possibilidade de ocorrência das situações apresentadas e automaticamente comprovando a pertinência dos tópicos abordados. Aqui estão nossas principais fontes bibliográficas e muito obrigado pela atenção.